Olá, internauta, seja muito bem-vindo. Você está no Clima da Copa e aqui do meu lado, Celso Oliveira. E agora, hein, Celso? Brasil mais uma vez, Pois hein? é, domingão, churrascão e o Brasil. Eu espero que seja bem. Um jogão, hein, Celso? Nada de meia boca, não. Quero ver goleada agora. Ixi, com Dunga é difícil, Será que eu tô muito esperançosa? O que vai dar? Bom, o bom é torcer mesmo. Mas antes do Brasil, ainda teremos 2 jogos. Bom, e quem joga é Eslováquia e Paraguai em Bloemfontein. Também teremos Itália e Nova Zelândia em Neuspruit. E aí sim, último jogo, Brasil e Costa do Marfim em Joanesburgo. O que será que vai dar, hein, Celso? Bom, a previsão, pelo menos essa a gente sabe, né? Eu espero também que a Itália perca, apesar que vai ser um jogo de Nova Zelândia. A Itália é difícil. tem que sair fora logo, né, É Celso? difícil que Nova Zelândia ganhe da Itália. E do Brasil, vai óbvio. saber, né? E do Tá Brasil, cheio. óbvio, eu espero uma goleada. Bom, então vamos primeiro à previsão do tempo para cada um desses jogos. Eslováquia e Paraguai jogam primeiro em Bloemfontein. É uma temperatura de 14 graus na hora do jogo, uma região mais elevada, então a sensação vai ser até de um pouco mais de frio. Um jogo que acontece às 1h30 da tarde lá na África do Sul e não tem previsão de chuva. Próximo jogo, aí sim, Itália e Nova Zelândia em Neuspruit, 20 graus a temperatura de momento. Acredito que no final do jogo essa temperatura deva cair, porque esse é um jogo que acontece a partir das 4 horas da tarde lá na África do Sul. Então deve pegar ainda o comecinho da noite, é quando a temperatura despenca, não é, Celso? Pode cair um pouquinho, mas se bem que esses 20 graus já anunciam, pelo menos em algumas cidades sede, essa elevação da temperatura anuncia a chegada de uma frente fria nesta semana agora a África do Sul. E o último jogo, aí sim, Brasil e Costa do Marfim em Joanesburgo. Que medo! Mais uma vez um jogo congelante para os brasileiros, 0 grau a temperatura e sem previsão de chuva. Frio de verdade, hein, esse Celso? frio aí tá contaminando os jogadores, eu espero que não contamine dessa vez. Não vai não, Celso. Vamos acreditar um pouquinho, né? Agora, vamos à previsão do tempo aqui no Brasil. Isso. Como é que vai ser a torcida aqui no país? Olha, nós temos ainda a presença de uma grande massa de ar seco que cobre a maior parte do Brasil, mas essa massa de ar seco, aos pouquinhos, perde força. Pelo menos em todo o sudeste e o centro-oeste, o sol está garantido e a sensação será de calor, não é, Celso? Porque é um jogo que acontece à noite lá na África do Sul e no meio da tarde aqui no Brasil. Então, no meio da tarde, temperaturas altas, é bom se hidratar bastante, porque nestas regiões, principalmente sudeste e centro-oeste, o tempo continua bastante seco, com a umidade relativa muito baixa durante a tarde. E para se ter uma ideia, a temperatura de 35 graus no litoral do sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e também verão, no Mato Grosso. Hein? É praticamente verão, temperaturas extremamente elevadas, muito atípicas para a época do ano, lembrando que nesta segunda-feira começa o inverno. Agora, muito pelo contrário, lá no Rio Grande do Sul a temperatura deve despencar. Isso porque a frente fria que estava estacionada sobre o estado gaúcho, ela começa a avançar. Por isso tem previsão de chuva em Santa Catarina e no Paraná. Vai chover nas 2 capitais, Florianópolis e Curitiba. E no Rio Grande do Sul, como a frente fria agora avança em direção a esses estados, na retaguarda dessa frente fria, temos uma massa de ar polar. Uma forte massa de ar polar. E que deve derrubar as temperaturas, inclusive coincide com o comecinho do inverno. O inverno começa nesta segunda-feira, às 8 horas e 28 minutos da manhã, do horário de Brasília. Agora, aqui uma coisa, nesta tarde de domingo, muito vento no Rio Grande do Sul, ou seja, não há previsão de chuva, mas o vento minuano, o vento de quadrante sul, vai fazer com que a sensação térmica fique abaixo dos 10 graus em praticamente todo o estado. Bom, em relação a mais chuva, tem previsão de chuva para as áreas mais ao norte do país, aqui no norte, entre o Acre e também o norte do Pará, claro, incluindo Rondônia e Amapá, são chuvas na forma de pancadas e mesmo assim Roraima o calor continua. também, com previsão de chuva também. Isso, e também tem previsão ainda ao longo da costa do Nordeste, mas Celso, eu vejo que na região de Recife, a chuva que tanto castigou nesses últimos dias, agora dá uma trégua, não é, Celso? Ainda bem, porque nesta semana Recife recebeu a chuva do mês inteiro. Foram 320 milímetros, para se ter uma ideia, a média de um mês inteiro de junho é de 400. Foi praticamente a chuva do mês. Daí o motivo pelo qual tivemos tantos problemas. Pelo menos neste domingo a chuva dá uma trégua. Bom, gente, então é isso. Só na torcida agora, hein, Celso? Vamos lá! E segunda-feira a gente está de volta com mais informações. Até lá! Até! Give me freedom.